professor Gerson, né, da matéria de biologia. Eu vou falar um pouquinho sobre a célula, né? O que é a célula? Ela é uma menor unidade estrutural da vida. Então, todos os seres vivos são compostos por células, né? Temos aqui o Robert Hooke. Ele foi quem descobriu ali as lentes do microscópio, né? Através do microscópio, ele percebeu num pedaço de cortiça que havia uma membrana, né? Então ele deu o nome de célula, né? Aonde através dele aprofundou-se o estudo sobre a célula. Então nós temos vários tipos, né, de células. Aqui um exemplo do corpo humano, né? Temos as células de cartilagem, secretoras, células musculares, epiteliais, que seriam da pele, sanguíneas, células ósseas, nervosas e adiposas. Então, o nosso corpo é todo composto por células, né? Nós temos a divisão das células, né? Ela se divide em procarionte e eucarionte. Eucarionte é toda célula animal. Ela tem em específico um núcleo, né? E ela é protegida pela membrana e temos várias organelas, cada um com sua função. Aqui na procarionte, né, ela não tem um núcleo definido, porém é protegido por uma membrana, né? E essa aqui ela tem um flagelo, né? Um exemplo é a bactéria, né? Aí vou falar um pouquinho sobre o núcleo. O que é o núcleo na célula? Então, o núcleo é uma região que representa o comando das atividades celulares. Então, ele é o centro, é o cérebro da célula. Ele encontra seu material genético, né, do organismo, que é o DNA. Cada um tem seu DNA, né, específico. E onde ocorre o processo de divisão celular, né? Que daí vai ter a reprodução das células e o crescimento das células. Então, aqui no núcleo, né, nós vamos ter aqui o processo de divisão celular, né? Então, aqui eu vou mostrar um pouquinho de como acontece isso, né? Aqui nós temos duas fitas, né, do DNA, uma original e outra que vai sintetizada, né. Daí aqui temos bases nitrogenadas, né, a cada 3 bases nitrogenadas ela trinca, né, daí vai formar um código, né, de aminoácido, né, do DNA. Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus e eu tô aqui para explicar um pouquinho sobre o que é membrana plasmática, tá bom? A membrana plasmática, ou membrana celular, é uma estrutura celular fina e porosa. Ela possui a função de proteger as estruturas celulares e servir de envoltório para todas as células, tá bom? Ela delimita também o conteúdo intracelular e extracelular, garantindo toda a integridade da célula. Sua estrutura em composição. A membrana plasmática atua como um filtro, permitindo a passagem de substâncias pequenas e impedindo a dificuldade de passagens de grande porte. A essa condição damos o nome de permeabilidade seletiva. O transporte de substâncias são essenciais ao metabolismo celular. Reconhecimento de substâncias graças à presença de receptores específicos na membrana. Vou explicar agora um pouquinho sobre o que é o citoplasma, tá bom? O citoplasma é a porção mais volumosa da célula, onde são encontradas as organelas celulares. O citoplasma das células eucariontes e procariontes é preenchido por uma matriz viscosa semitransparente, no iomoplasma ou citossol. As organelas são pequenos órgãos da célula, cada organela desempenha uma função diferente. Vou falar agora sobre a mitocôndria. A mitocôndria é uma das organelas celulares mais importantes, também sendo extremamente relevante para a respiração celular. A mitocôndria são formadas por duas membranas lipoproteicas, sendo uma externa e outra interna. A externa é semelhante às outras organelas. Ela é lisa e composta de lipídios e proteínas chamadas de porinas, que controlam a entrada de moléculas, permitindo a passagem de algumas relativamente grandes. E a membrana interna, ela é menos permeável, né? E ela apresenta numerosas dobras, chamadas de cristas mitocondriais.
O que são essas cristas, né? Elas se projetam para a parte interna da mitocôndria, um espaço central chamado matriz mitocondrial, que é preenchida por uma substância viscosa, onde estão as enzimas respiratórias que participam das mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas complexas presentes apenas em células eucarióticas. A sua função é produzir a maior parte da energia para as células, através do processo chamado de respiração celular, que foi comentado no começo. Vamos falar agora sobre um pouco do retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso não tem ribossomos associados e por isso tem aparência lisa. Ele também é responsável pela produção de lipídios que irão compor as membranas celulares, tá bom? E aí pessoal, beleza? Bom, meu nome é Gabriel Vinícius e eu vou estar falando para vocês um pouco sobre o retículo endoplasmático. O que eles são? Eles são organelas cujas membranas se dobram formando sacos achatados. No caso, né, existe dois tipos de retículo endoplasmático, o liso e o rugoso. O rugoso, ele possui grânulos associados à sua membrana, que no caso são os ribossomos, os que lhe conferem aparência rugosa e por isso o nome. Além disso, a sua membrana é constituída por membrana externa do núcleo, o que facilita a comunicação entre eles. Então, o complexo de Golgi, as principais funções são modificar, armazenar e exportar proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso. Ele também origina os lisossomos e os acrossomos dos espermatozoides. A parede de Golgi é uma organela que apresenta diversas funções, sendo uma delas a adição de açúcares às proteínas e aos lipídios sintetizados no retículo endoplasmático. Glicolização, adição de sulfato às proteínas e aos lipídios. Sulfatação, fabricação de certas macromoléculas, formação de parede celular. Bom, vou falar um pouco agora sobre os lisossomos, as funções dos lisossomos. São responsáveis pela digestão intracelular. Essas organelas atuam como saco de enzimas digestivas, digerindo nutrientes e destruindo substâncias não desejadas. Bom, as organelas celulares responsáveis pela degradação de partículas, os lisossomos, são organelas citoplasmáticas, originadas no complexo de Golgi, e têm a capacidade de degradar partículas, autofágia, reciclando, renovação de outras organelas. Bom, vou falar um pouco sobre o ribossoma aí também, que também às vezes é muito chamado por ribossomas. Elas são pequenas estruturas que estão presentes nas células procariontes e eucariontes. Elas são fundamentais para o crescimento, a regeneração e o controle do metabolismo. Bom, a função dos ribossomos é auxiliar na produção e na síntese de proteínas das células, além de participar nesse processo das moléculas do DNA e do RNA. Os ribossomos eles se reúnem em diversos aminoácidos durante a síntese proteica através de uma ligação química chamada de ligação peptídica. As estruturas dos ribossomos assemelham-se a um grânulo, por isso possui a forma arredondada. É formada por moléculas de RNA associadas às proteínas. Assim, elas são formadas por proteína, que são mais de 80 tipos de proteína, e ácido ribonucleico, que é o RNA. A função do peroxissomos é a oxidação de ácidos graxos para a síntese de colesterol e respiração celular. Bom, a função do peroxissomos são organelas citoplasmáticas de dupla membrana típicas de células vegetais, com formato de vesículas esféricas, responsáveis pelo armazenamento de enzimas que catalisam e peróxido de hidrogênio, mais conhecida por água oxigenada, substâncias tóxicas para a célula fonte radicais livres. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os centríolos, né? Então, ele está localizado próximo ao núcleo, né? Ele é formado por proteínas, né? E a principal função dele é a capacidade de duplicação durante a divisão celular, né? Então, ele é formado por 9 microtúbulos, né? Todos vazados, né? Então, eles se duplicam, né? Ajudando na divisão celular. E também eles auxiliam na formação dos cílios e flagelos na célula.